O fenol é um peeling químico que tem resultados excepcionais. Há muitos anos atrás, certos autores fizeram uma formulação chamada fórmula de Baker. Essa fórmula tinha fenol 88%, também óleo de croton, um sabão e água. Ela promoveu nas pessoas que foram tratadas um resultado tão excepcional que ficou famosa no mundo todo. Nós, como dermatologistas, também temos a oportunidade de estudar esse campo dos peelings químicos e aprendemos sobre o peeling Baker. No entanto, na vida real, era muito difícil acompanhar todo o processo de cicatrização, esse processo que a gente diz pós-peeling, era bastante demorado, era uma agressão muito grande à pele, então ele foi sendo abandonado porque, na verdade, as pessoas tinham um pouco de dificuldade de conduzir isso. Ao longo do tempo, eu sempre me interessei muito pelo peeling de fenol, justamente por causa dos resultados que ele era capaz de produzir com um bom custo-benefício. E fiquei estudando novas combinações. Mais recentemente, um autor também muito perspicaz em relação a esse procedimento, ele fez fórmulas que nós chamamos fórmulas de Hetter. Nesse sentido, em vez de fazer aquela combinação específica que chamava peeling de Baker e que tinha o fenol 88%, que se mantinha daí nessa fórmula com uma concentração de 50% e tinha também 2,1% do óleo de croton, ele pensou, em vez de eu fazer uma receita de bolo com 3 gotinhas de um, 8 gotinhas de outro, eu vou fazer uma solução chamada solução estoque, onde eu vou ter, na verdade, 1 ml de óleo de croton para 24 ml de fenol 88%. E aí ele fez a chamada solução estoque, que tem muito bem especificado o volume tanto do óleo de croton como do fenol. Com isso, houve a possibilidade de você fazer várias combinações onde você mantinha o fenol a 35%, o que causa menor toxicidade, e variar o que ia acontecer com a concentração de croton. Por que isso é tão importante? Porque, na verdade, nessa formulação, o croton é a substância que mais tem a capacidade de promover a diferença na pele. Então, quanto mais alta a concentração de óleo de croton nessa formulação, mais forte, mais agressivo e, óbvio, com melhores resultados vai ser aquele peeling. Aliás, eu tinha um professor que dizia isso, né? Um grande problema, mas uma grande solução, porque você faz um peeling agressivo, mas você consegue resultados excepcionais. Então, a partir dessa constatação das fórmulas de Hetter, a gente pôde ter mais flexibilidade de indicar o peeling de fenol no nosso dia a dia. Então, se eu atendo uma pessoa com envelhecimento de pele importante, e geralmente o que acontece é que ela tem na área da boca uma área mais marcada, a gente chama de código de barra, né? Aquelas rugas por causa da movimentação que essa região tem, e o resto da pele é um pouco mais liso e também em volta dos olhos, às vezes muito marcado, com muitas ruguinhas, os famosos pés de galinha, eu posso, nessa mesma pessoa, no mesmo dia, utilizar uma concentração mais alta na região dos olhos e na região da boca e uma concentração mais baixa no restante. Isso faz com que a evolução do processo como um todo seja um pouco mais tranquila e também faz uma adequação melhor de cada paciente. Então isso trouxe uma oportunidade de maiores indicações. E uma outra questão, o fenol é considerado não, ele é uma substância tóxica, então nós temos que selecionar muito bem o paciente. Ele não pode ter problemas cardíacos graves, arritmias graves, ele não pode ter também problemas renais graves, porque o fenol tem um grau de toxicidade
necessidade. Mas escolhendo bem o paciente que esteja saudável, que não tenha especificamente esses problemas, a gente pode realizar essas variações, essas combinações no consultório. Só que para maior segurança, a gente vai fazendo o peeling por unidade anatômica. Então eu faço na testa, depois eu espero 20 minutos e faço na região lateral, aí eu espero mais 20 minutos e faço na outra região, porque isso faz com que você metabolize o fenol nesse período de 20 minutos. Ele vai embora e é como se você estivesse começando novamente. Então, isso traz uma segurança e também um acompanhamento do paciente por mais tempo. Ele sente uma dor um pouco forte na hora que você aplica, mas depois há uma espécie de anestesia na região que dura também um certo período e depois começa um pouco de dolorimento no local. É muito importante o preparo da pele, é muito importante a escolha do paciente, é muito importante a indicação, é muito importante explicar para esse paciente o que vai acontecer passo a passo e explicar também sobre o pós-operatório. Nós temos nesse pós-operatório do peeling, na verdade, um inchaço bastante importante nos primeiros 2 dias e depois uma descamação que deixa a pele úmida e com bastante fibrina, que é aquela substância amarelada que muitas vezes se confunde com pus. Então, vai haver essa fase de inchaço, vai haver uma fase exsudativa de cerca de 2, 3 dias e vai haver depois uma descamação ao longo de uns 7 a 10 dias até chegarmos numa fase onde a pele fica avermelhada. Neste caso, esse avermelhamento significa que está havendo um estímulo para formar mais colágeno. É a fase da inflamação. Ela é necessária e ela pode ser variável de 1 mês até 3 meses conforme a pele daquele paciente, conforme a reação que ele tenha. Então a gente observa que é um procedimento agressivo, que precisa de uma curva de aprendizado, que precisa de uma seleção, que necessita de muitos cuidados e que necessita um paciente e um médico bem entrosados para que o caminho, a jornada toda seja da forma mais tranquila possível. Quanto tempo dura? Quanto tempo, o que vale a pena esse sacrifício? Essa é uma questão importante. Então eu volto a dizer, por uma questão aí que eu não sei explicar muito bem, uma senhorinha fez de um lado do rosto o peeling Baker, do outro ela fez talvez sem o Croton e ficou com essa diferença e eu só pude observá-la 20 anos depois. Acreditem, 20 anos depois havia o mesmo resultado do peeling de fenol. Isso é praticamente inacreditável. Então, a duração, o resultado é muito interessante e, portanto, o custo-benefício com o entendimento completo é muito bom. E uma outra indicação também do peeling de fenol são as cicatrizes de acne. Se eu for comparar os resultados de uma pele muito envelhecida com os resultados de uma pele com cicatriz de acne, eu gosto mais, eu tenho melhores resultados na pele fotoenvelhecida. Mas como a cicatriz de acne é também uma situação muito difícil de tratamento, com poucos recursos, o peeling de fenol também ajuda bastante e temos resultados de satisfatório para bons, o que muitas vezes é excelente. Então, voltamos depois a conversar um pouco mais sobre esse peeling de fenol.